Euclides da Cunha nasceu no dia 20 de janeiro de 1866 em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Temos aí um escritor carioca. Ele perdeu a mãe quando ele tinha 3 anos, aí por conta disso, dessas mudanças aí de escolas, de lugares e tal, ele acabou se alistando ao exército. Mas Euclides da Cunha, gente, era um republicano roxo. O que isso quer dizer? Que ele era contra a monarquia, ele era a favor da república. Inclusive, dizem as más línguas que quando ele se alistou, ele se resolveu aí marcar um manifestozinho básico, uma coisinha básica, que foi: vamos fazer aqui, quando o ministro da guerra vir, a gente vai largar as armas pra mostrar que a gente é contra a monarquia, mas no final só o Euclides que largou a arma. E aí a galera não gostou disso muito não, porque falou: Euclides, tá louco, tio? Só que quando a república foi instaurada aqui no Brasil, todo mundo falou: lembra daquele carinha muito doido? Pois é. E aí chamaram até o Euclides de novo e todo mundo, ele era levado em alta consideração pelos republicanos, né? E aí ele acaba saindo do exército mais tarde e vira, gente, engenheiro de obras públicas. Inclusive, existem pontes que o Euclides da Cunha fez, que estão aí até hoje com os arquivos do Euclides. E aí ele começa também, nessa mesma época que ele vira engenheiro de obras públicas, ele também começa a escrever para alguns jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro e depois o Estado de São Paulo, mas a gente já vai falar sobre isso. Porque um belo dia ele é convidado, porque ele fez uma coluna sobre o massacre de Canudos que estava acontecendo, que na época era só uma revoltinha que estava acontecendo, ninguém sabia que ia virar o massacre que virou. E aí ele fez essa coluna, a galera gostou do Estado de São Paulo e disse: você não quer ir, não, com o ministro da guerra? Vai para lá. Dá uma olhada, me conta aí o que você tá achando dessa situação, o que você vai achar. Vamos, que agora vai acabar essa putaria. Conta pra gente. Então ele vai pra lá e, inclusive, gente, o Euclides da Cunha, em termos de literatura, ele faz parte do pré-modernismo, né? Que é essa fase da literatura que não é uma escola literária, mas é bem moderno, né? Tem um quesinho clássico, mas ainda traz, por exemplo, o sertanejo, traz o sertão, traz o Brasil de uma maneira que ainda a gente não tinha. Porque a gente tinha alguns romances, por exemplo, regionalistas, mas era, sei lá, o José de Alencar, era uma galera que não trazia tanto, né, a realidade nua e crua. E o Euclides trouxe isso daí com os sertões, porque ele levou uma caderneta para Canudos e falou: eu vou anotar tudo. Era uma viagem super longa, inclusive ele anotava até os aspectos geográficos, né, de toda a viagem. Ele era um cientistazinho mesmo, olhando tudo, assim, ó, detalhe por detalhe. Botei até o óculos aqui para explicar direitinho. O que foi o massacre dos Canudos, né? A revolta dos Canudos. A gente tinha aí essa região que antes chamava Monte Castelo. Tínhamos também Antônio o Conselheiro, que era um cara que, como diria Mário Vargas Llosa, era tão magro que parecia que ele estava sempre de lado, mas na verdade estava de frente. Ele era um líder evangélico, né? Um sertanejo evangélico que, enfim, começou a criar uma comunidade em Monte Belo, que depois virou Canudos, e essa comunidade, ela era autossuficiente, ela era totalmente alheia ao Estado. Eles fizeram a própria plantação de comida, eles fizeram a própria coisa de economia, enfim, era uma população, gente, só pra vocês terem uma noção, que em 1897 tinha 5.200 casas e mais de 20 mil pessoas. A gente não tá falando de um negocinho pequenininho. E aí eles estavam lá, vivendo a vidinha deles tranquilamente, mas Antônio Conselheiro era um cara monarquista, ele era a favor da monarquia. Inclusive, tinha várias aí críticas da galera, fofocas da galera contando que ele não podia ver um cartaz sobre a república que ele arrancava e tal. E vocês imaginam também o frenesi que foi numa época que a república tinha acabado de ser instaurada, tem uma comunidade tão grande como essa no sertão, sabe? Com uma galera tão poderosa aos olhos do governo e que a mídia tava comendo solta, e ainda o líder é monarquista? Como assim, né? O líder é a favor da monarquia? Tá errado, ele é contra a gente. E aí acontece que uma época eles resolveram comprar mais madeira para a construção de mais uma igreja lá dentro dessa comunidade. Eles pagaram por essa madeira, a madeira não chegou. E eles falaram: ah, não chegou? Ah! Então vamos para Juazeiro, que é onde eles tinham comprado a madeira. Vamos para Juazeiro, vamos pegar com as próprias mãos, porque o material é nosso, a gente pagou por ele. E aí, o que aconteceu? A galera de Juazeiro falou: opa, estão vindo pra cá? Então vamos chamar o soldado e vamos matar essa galera. Mas o povo, gente, o povo de Canudos era um povo, ó, sangue no zóio. Mataram os soldados, eles chegaram lá e mataram geral, pra pegar só as madeiras que eles tinham pago. Era só isso, gente, só queriam construir a igrejinha deles.
entendeu? Só isso que eles queriam fazer. E aí eles mataram os soldados. E aí virou um frenesi total. Olha esse povo que é a favor da monarquia, que não paga imposto, que quer causar uma revolução evangélica e ainda matou nossos soldados. Ah, não. O que fizeram? Mandaram mais soldados pra lá. E aí falaram, não, agora a gente vai pra aí mesmo no bagulho. A gente vai chegar aí e vai matar vocês na terra de vocês. Vamos dizimar esse povo. Chegaram lá e perderam. E não só perderam, como os soldados que foram deixar as armas. E aí a gente tinha um povo que era alheio ao Estado, que não pagava imposto, evangélico e monarquista armado. Aí o povo começou, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A notícia começou a se espalhar, a mídia começou a pegar, comendo solta. E aí mandaram o ministro da guerra pra lá, que enfim, foi um 3-0 Canudo, gente. Porque de novo mandaram soldados, ó, pras cucuias. Porque eles conheciam a região deles. Então, quando eles ficaram sabendo que tinha informantes e tal ali no meio, quando eles ficaram sabendo que os soldados estavam vindo de novo, eles falaram, opa, a gente conhece nosso território. E mataram 3-0 Canudos, até que isso chega no Rio de Janeiro. E a galera fala, temos um problema. Mas é um problema grave, esses caras estão querendo dominar. E aí a mídia começou a especular, começou a falar que eles queriam atacar o Rio de Janeiro, que queriam atacar todo mundo e tal. Sendo que era só um negócio de defesa ali, legítima defesa. E aí, gente... Aí temos um probleminha que foi quando Euclides da Cunha foi junto com o atual ministro da Guerra do Rio de Janeiro, e aí foi com muito soldado, foi com muita gente armada até o dente e até com jornalistas, né, armados com os jornalistas para cobrirem esse ataque aos monarquistas, na verdade, né, aos republicanos, porque eles eram contra a república. E aí Euclides da Cunha vai então e ele abre os sertões, ele abre essa caderneta dele dizendo: isso foi um crime, vamos divulgar. Inclusive, Os Sertões, que foi publicado em 1902, ele é separado, é dividido em 3 partes, que são partes bem importantes, né? A primeira parte é justamente a terra, onde ele fala sobre essas coisas geográficas que ele viu, e ele fala do sertão em si. E ele, como um bom cara que curtiu que é um determinismo social, né? Ele achava que era isso, que o homem era um fruto do momento histórico, né, que estava vivendo, e do meio em que vivia, e da raça também, né? Então, ele acaba defendendo isso muito bem ali dentro dessa parte dos sertões. A segunda parte do livro é o homem, onde ele fala do povo, é onde ele fala o sertanejo é antes de tudo forte, né? Enquanto ele fala que o sertão tem essa coisa de maravilhosa, mas ao mesmo tempo é meio doido, o sertanejo tem a mesma vibe. Ele fala, né, que é um cara preguiçoso, mas ao mesmo tempo tem uma força atroz, né? Antes de tudo é forte por conta disso. Porque vocês imaginam um cara que vivia entre São Paulo e Rio de Janeiro, vivenciando o sertão, vivenciando o sertanejo dessa maneira, né? E a última parte dos Sertões é justamente a revolta em si, a luta, que ele fala um pouco do Antônio Conselheiro, né? E também de tudo o que aconteceu nesse massacre, que ele mudou de ideia, porque quando ele foi pra lá, ele achava que era uma luta contra aqueles caras que defendiam a monarquia, mas depois ele começa a perceber que na verdade ali era uma lutinha de elite, na verdade tinha uma coisa errada, que o povo de Canudos estava lá só vivendo a vida, tranquilamente. Justamente por isso, em tempos de fake news, Euclides da Cunha foi escolhido como o autor homenageado da Flip, a festa literária de Paraty, que acontece do dia 10 ao dia 14 de julho, agora de 2019, em Paraty, no Rio de Janeiro. Teve aí, então, como eleito, todo ano, eles elegem, enfim, eles escolhem um autor ou uma autora, um escritor ou uma escritora homenageado. E dessa vez vai ser Euclides da Cunha. A gente tem, inclusive, uma nova curadora, né? A gente tinha antes a Josélia Aguiar, agora a gente tem a Fernanda Diamant, e a Fernanda, que é editora, jornalista, ela é uma das editoras do 451, da revista 451, uma revista literária muito legal. Ela fala que foi o melhor momento para isso acontecer, porque não só em tempos de fake news, mas os Sertões, ele traz essa questão, e o Euclides da Cunha em si, traz essa questão da revolta política e da construção do Brasil, e também esse debate, né? O que é a notícia? Como que o jornal, como que os jornalistas, como que os escritores podem trazer na literatura, podem trazer em seus textos a perspectiva real do que está acontecendo, né? Enfim, sem ser tão tendencioso, e assim vai.
O interessante é que Euclides da Cunha por si só não bastasse todo esse trabalho que ele teve enquanto jornalista, né, enquanto também um crítico e enquanto militar e etc, ele se casa com Ana, que era filha de um tenente muito conhecido na época. Só que Ana, gente, Ana começa a ter um caso com outro tenente, Dilermando. Euclides descobre isso, na verdade, tem cartas que ele conta que quando ele chegou de uma das construções que ele ia fazer, a Ana já chegou nele e falou, viu, eu não sou merecedor aí de você, deu ruim aqui, é isso que tá acontecendo. Só que aí ele meio que fica nessa vibe de o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. Ela fala que vai dormir na mãe, não volta, e aí ele manda o filho ir atrás da mulher, fala, vai lá, filho, vai lá, vai atrás, que eu tô achando que ela tá com esse cabra aí. O filho vai e não volta também. E aí ele fica, meu Deus do céu, tenha misericórdia na minha vida. Vou até lá. Pega uma arma, vai até a casa de Dilermando. E aí é interessante porque o próprio Dilermando, o seu irmão e os familiares da Ana têm livros póstumos, depois da morte de Euclides da Cunha, contando como que foi toda essa situação, né? Alguns com umas tendências mais alarmistas, outros com umas tendências menos alarmistas. A gente tem documentos, né, com o testemunho das pessoas que viram essa cena, inclusive do próprio Dilermando, quando ele foi acusado, já vou contar do quê. Mas o que acontece é que Euclides foi lá armado para a casa do cadete, que tinha treino em tiro, inclusive, e aí ele toca na porta e fala, cadê a Ana? E aí o irmão dele fala, não tá aqui não. Ele fala, tá sim. Aí ele entra na casa, arromba a porta do quarto e dá vários tiros no Dilermando. Só que Dilermando, que tava ali, ó, sabendo como atirar, dá um tiro certeiro no Euclides, e Euclides morre com 43 anos de idade. Dilermando é acusado, né, de assassinato, mas ele acaba sendo absolvido porque foi legítima defesa. No final, ele até mata o filho do Euclides da Cunha, que tentou matar ele, mas também deu errado. Isso já é outra história. De qualquer maneira, né, até o Monteiro Lobato na época falava que essa história do Euclides da Cunha é uma tragédia grega à la brasileira, né? Olha que interessante, foi isso mesmo. Enfim, saiu tudo quanto é jornal, o Euclides já era bem famoso na época, até pela obra dele, Os Sertões, mas de qualquer maneira é um ótimo tópico, né? Não só essa coisa extraconjugal aí e essa tragédia grega à la brasileira, mas enfim, toda essa discussão sobre quem foi Euclides da Cunha e a importância dele para a nossa literatura, porque inclusive, né, é na literatura de não ficção do Euclides da Cunha que a gente tem o sertanejo, que a gente tem o sertão pela primeira vez e que depois a gente acaba acompanhando de uma maneira tão soberana, por exemplo, em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou na Bahia, né, de Jorge Amado, e assim vai em outros escritores da nossa literatura brasileira. Que ótimo que ele será o autor homenageado, e vamos ter muitas mesas aí na Flip de 2019 debatendo sobre essa questão tão importante em tempos atuais. A gente se vê nos próximos vídeos aqui no Valer um Livro, e não se esqueça que a gente tem biografia de um monte de escritor e também temos cobertura da Flip, das Flips anteriores aí, vamos ter cobertura esse ano, enfim. A gente vai se falando. Até a próxima. Tchau!